A psicologia jurídica tem crescido muito no Brasil, em parte devido à crescente onda de violência e também pela popularização da área na mídia. O campo de atuação dos profissionais da área é vasto, porém, agem sempre no sentido de garantir os direitos básicos de pessoas envolvidas em conflitos com a lei ou em questões judiciais. Muito além da atuação nos tribunais, as atividades de um psicólogo jurídico envolvem os campos da psicologia penitenciária, psicologia policial, psicologia da delinquência e psicologia do menor e da família. Comparada às áreas mais tradicionais da psicologia, escolar, organizacional e clínica, a jurídica é tida como emergente, crescendo e expandindo-se a cada dia. Compreende diversos setores, dos mais tradicionais, como a atuação em prisões e fóruns, aos mais inovadores, como a mediação e a autópsia psíquica. Sendo assim, essa especialidade, que abrange a interface entre a psicologia e o direito, ganha força no mundo jurídico, tornando-se uma opção muito interessante e vantajosa para psicólogos. Quando surgiu a psicologia jurídica? Surgida no início do século XX, a princípio sua prática se resumia à perícia, aos laudos psicológicos e ao exame criminológico. Com o tempo, a prática de interface entre a psicologia e a jurisprudência foi sendo legitimada, porém, conservando-se a autonomia de ambos. Tanto os psicólogos devem emitir seus pareceres sem interferência, quanto os profissionais de direito podem acatar ou não as análises e relatórios. Tanto a psicologia quanto o direito têm a ação humana como objeto de estudo. Simplificadamente, podemos dizer que a psicologia jurídica é a interseção ou interação entre as duas áreas. A área abrange a avaliação, o estudo e o acompanhamento de aspectos psicológicos que podem influenciar a conduta de um indivíduo, levando-o a infringir a lei. Dessa maneira, auxiliando advogados nas questões relativas à saúde mental de pessoas envolvidas em um processo. Na prática, ela entra em cena quando o desvio de conduta tem origem psicológica, com o objetivo de atestar, explicar ou justificar, com base na sua saúde mental, a motivação do réu. Dentro do contexto de psicologia jurídica, vamos falar sobre adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio fechado. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o que ele é e o que ele abrange. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é o conjunto de normas do ordenamento jurídico que tem como objetivo a proteção dos direitos da criança e do adolescente. É o marco legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes, criado em 1990 pelo Congresso Nacional. Para o ECA, é considerado criança a pessoa com idade inferior a 12 anos e adolescente entre 12 e 18 anos de idade. O Estatuto é fruto de uma construção coletiva que envolveu parlamentares, governo, movimentos sociais, pesquisadores, instituições de defesa dos direitos da criança e do adolescente, organismos internacionais, instituições e lideranças religiosas, entre outros autores. Estatística dos atos infracionais entre os adolescentes. Os atos infracionais praticados por adolescentes aumentaram aproximadamente 80% em 12 anos, ao subir de 8 mil no ano 2000 para 14,4 mil no ano de 2012, diferentemente do que ocorre em relação aos crimes praticados por maiores de 18 anos, que vem diminuindo na última década. Motivos que levam os adolescentes a cometer atos infratores. Com a esmagadora quantidade de adolescentes em conflito com a lei, pode-se dizer que houve um aumento significativo da violência na sociedade. Pela precária eficiência na segurança pública, pela falta de recursos no provimento de lazer e erradicação da pobreza, isso tem levado uma grande quantidade de adolescentes, principalmente aqueles que moram em bairros periféricos e profundos de pequenas e grandes metrópoles, a viverem em conflito com a lei. 3 motivos pelos quais levam os adolescentes a cometerem atos infracionais. 1. Extrema pobreza. 2. Fragilidade familiar. 3. Desigualdade social. Drogas. A face repressiva do Estado é quase a única que esses jovens conhecem, sendo que a violência organizada dos grupos de tráficos lhes possibilita realizar seus sonhos de afirmação, heroísmo e consumo, possibilitando vantagens imediatas.
O adolescente vive na sua busca por realizações, experiências diferentes que o faça ser visto. O efeito das drogas vai de encontro a isso. A falta de oportunidade e revolta os levam a buscar facilidades para a vida, encontrando no tráfico uma forma rápida e ilusionária de renda para suprir suas necessidades. Muitos jovens também cometem os crimes sob o efeito de substâncias, pois além do tráfico, acabam sendo usuários também. Há 3 medidas socioeducativas em meio fechado para que os adolescentes que estejam em conflito com a lei cumpram, quais sejam: a internação, propriamente dita, a internação provisória e a semi-liberdade. Todas essas são cumpridas em meio fechado. Os adolescentes infratores, sob o cumprimento das medidas socioeducativas de privação de liberdade, é um adolescente mantido pelo Estado em reclusão parcial ou total, com o objetivo de ser reeducado e ressocializado. Unidades de privação de liberdade e dificuldades de aplicar o ECA nesse espaço. As unidades de privação de liberdade para esses adolescentes possuem inúmeros problemas, dificultando que a proposta do ECA seja cumprida. Seja pela má disposição do espaço físico, seja pelos adolescentes ficarem trancados por um longo período no pátio das instituições, pela lotação excessiva, pela rígida hierarquia ou etc. Portanto, as unidades de internação detentoras do poder disciplinar devem se moldar aos padrões de atendimento àquele adolescente em conflito com a lei. A área física deve ser projetada de modo facilitador e motivador à educação do adolescente, não bastando interná-lo e deixando-os abandonados ali. É preciso um esforço maior por parte do poder estatal e da sociedade para que o adolescente em conflitualidade cumpra sua medida em meio fechado e receba todo o amparo educacional, visando seu desenvolvimento como sujeitos de direitos. Tendo em vista tudo o que já vimos até aqui, chegou a hora de entendermos qual o ponto de vista da psicologia social sobre a psicologia jurídica no cenário dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa em meio fechado. Sabemos que o enfoque da psicologia social é estudar o comportamento do indivíduo e no que esse comportamento é influenciado socialmente. Sendo assim, é natural que a psicologia social busque formas de compreender e auxiliar a atuação da psicologia jurídica quando voltada para adolescentes que estão privados de sua liberdade em razão de seus atos infracionais. Uma das primeiras questões trazidas pela psicologia social é fazer com que a psicologia jurídica compreenda que as medidas de internação, quando adotadas, devem levar em conta a condição do adolescente como um sujeito em período peculiar de desenvolvimento, e, em razão disso, tal medida deve ocorrer somente em casos excepcionais e pelo menor tempo possível, configurando o respeito aos princípios da brevidade e da excepcionalidade. Além disso, o olhar da psicologia social para esses adolescentes busca trazer a compreensão do psicólogo jurídico e de todos os órgãos responsáveis por esse menor que os atos infracionais cometidos por ele têm ligação direta com a realidade social que cerca esse sujeito, na maioria das vezes, desde o seu nascimento. Considerando que o comportamento social é aprendido e que esses adolescentes viveram e vivem em condições de violação de direitos, os mesmos aprendem a violar direitos também. A psicologia social busca demonstrar a necessidade de quebra desse ciclo, sobretudo quando esses jovens estão internados, motivo pelo qual entende que as intervenções psicossociais do psicólogo jurídico devem considerar a subjetividade desse adolescente, ou seja, tudo a que ele foi exposto até se tornar um infrator. A realidade social, o contexto familiar, as violências sofridas, a exposição às drogas, todas essas questões moldam a personalidade do sujeito. A psicologia social, em última análise, entende que a recuperação e reintegração dos adolescentes infratores só é possível de fato se no período em que ele estiver cumprindo a medida socioeducativa em meio fechado, for exposto a uma série de intervenções que considerem toda a sua realidade,
e que tais intervenções estejam pautadas no entendimento de que, assim como comportamentos violentos e destrutivos são aprendidos, comportamentos benéficos e socialmente aceitos também são.